Vladimir Putin é o anticristo? O lado obscuro do presidente russo que não querem que você saiba. Vladimir Putin é uma figura tão enigmática na política global que muitas pessoas já o consideraram como a personificação do anticristo, que em breve se revelaria ao mundo. Isso pode parecer improvável, mas, surpreendentemente, o presidente da Rússia fez discursos em seu país que ecoaram como se fossem pronunciamentos de Jesus Cristo. A pergunta que fica é: como um homem que se diz cristão pode estar tão envolvido em práticas que contradizem a palavra de Deus? Será que essa falsa religião vivida por ele pode influenciar o mundo de alguma forma no futuro? No vídeo de hoje, vamos te mostrar o lado obscuro de Vladimir Putin, o possível anticristo. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Mas antes, conheça o AlphaPod X, a versão alien do fone mais tecnológico do mercado, com distribuição de áudio premium, display em LCD e um design que parece ser de outro planeta. O fone AlphaPod X é muito versátil e confortável para seu uso diário. Possui sistema touch para tocar e pausar suas músicas, sistema de resistência à água e sua case serve como power bank para carregar seu celular. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom FUTURO10 para um super desconto, ok? O link está na descrição. Agora, vamos ao vídeo. Desde os primórdios da humanidade, houveram pessoas que afirmaram prever o fim do mundo. Para os cristãos, esse evento está claramente definido na Bíblia. Ocorrerá um processo pouco antes da chegada do anticristo, desencadeando o apocalipse. Diante dos conflitos, doenças e fome que vemos na Terra, é legítimo questionar se o anticristo já está entre nós e se estamos testemunhando o início do apocalipse. As primeiras visões do anticristo. João, um dos evangelistas, teve visões sobre o apocalipse. Ele descreveu a chegada de 4 cavaleiros que trariam fome, doenças, guerra e morte. Além disso, muitos anjos tocariam trombetas anunciando castigos e catástrofes em todo o mundo. João descreve cenas assustadoras como granizo, fogo misturado com sangue e uma grande montanha ardente lançada ao mar. Pragas terríveis como gafanhotos se espalhariam por toda parte. Em um dos trechos mais aterrorizantes do Apocalipse, João teve a seguinte visão. Foi escrito que não deveriam danificar a vegetação da terra, as ervas ou as árvores, mas apenas as pessoas que não possuíssem o selo de Deus na fronte. Não lhes foi permitido matá-las, mas apenas atormentá-las durante 5 meses, e a dor que causavam era comparável à picada de um escorpião. João previu que aconteceriam coisas tão terríveis que muitas pessoas procurariam a morte, mas não a encontrariam. O Apocalipse também prevê o caos entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, com o exército do mal sendo liderado por um anticristo. Aqui entra um ponto importante. João declara na primeira epístola, capítulo 2, versículo 18: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A palavra anticristo pode ter 2 significados: contra Cristo, no sentido de uma pessoa ou poder que se opõe ao trabalho de Cristo, ou em vez de Cristo, no sentido de uma pessoa ou poder que tenta assumir o lugar de Cristo. Além da vida de um anticristo especial, foi revelado que outros anticristos podem surgir ao longo dos anos. João deixa claro que os anticristos são falsos cristãos que se separaram do grupo dos verdadeiros crentes, negando que Jesus é o verdadeiro Messias. Ele afirma: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Na segunda epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, ele diz:
porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Resumindo, a profecia do anticristo indica que uma série de eventos acontecerá antes do juízo final, incluindo a chegada de um falso profeta que se fará passar pela encarnação de Jesus e planejará a destruição da humanidade. Se você compreendeu a profecia de João de Patmos até aqui, será mais fácil entender os próximos raciocínios. Então continue com a gente. Como saberemos se o anticristo está entre nós? Ninguém pode prever quando ele começará a agir, mas muitas pessoas acham que os anticristos já começaram a colocar o plano em ação para que, no momento certo, o anticristo principal, no caso o demônio encarnado, comece a agir de fato. Basta analisar quantas pessoas já se declararam como a própria encarnação de Cristo para concluir que muitos anticristos já viveram entre nós. Na Rússia, um homem chamado Sergei Torop, que prefere ser chamado de Vissarion, assumiu ser Jesus em 1992 com o fim da União Soviética. Adotando um visual de Messias, ele convenceu diversas pessoas de que era o Jesus que havia retornado. Fundou um movimento chamado Igreja do Último Testamento e criou uma comunidade onde as pessoas produzem sua própria comida, mas são obrigadas a doar 10% de seus ganhos para a igreja. Além disso, algumas dessas figuras orientam as mulheres a serem donas de casa e aceitarem uma segunda esposa para seus maridos. David Scheller é um ex-oficial britânico que abandonou o serviço secreto quando, sob efeito de cogumelos alucinógenos em 2007, um espírito revelou a ele que era a reencarnação de Cristo. Curiosamente, às vezes ele se veste de mulher e afirma ter sido o regente da Etiópia de 1916 a 1930 e imperador de 1930 a 1974. Diferentemente de outros indivíduos citados, ele nunca afirmou ser o Messias ou Jesus, mas inspirou a criação da religião Rastafari, o que fez muitas pessoas acreditarem que ele era uma encarnação divina. Jim Jones foi o fundador e líder da seita Templo dos Povos. Sua história termina tragicamente, pois após ter problemas nos Estados Unidos, levou seus seguidores para a Guiana, onde liderou um suicídio em massa, matando 900 pessoas. Embora ele nunca tenha afirmado publicamente ser o Messias, nos últimos meses de vida, ele admitiu ser o Cristo reencarnado. Esses são alguns exemplos de pessoas que afirmam ser a reencarnação de Jesus. Ao longo da história, até mesmo o Papa foi acusado de ser um anticristo, como Martinho Lutero, João Calvino e outros protestantes considerando o cargo do papado como tal. Alguns sugeriram a papas específicos como o anticristo, como o Papa Leão X e o Papa Bento XVI. Muitos estudiosos bíblicos também associam o número da besta citada no Apocalipse ao imperador Nero, cujo nome em grego, quando transliterado para o hebraico, mantém o valor de 666. Diante desses fatos, sem sombras de dúvidas, o anticristo pode estar vivendo entre nós. No entanto, segundo as Escrituras Sagradas, apesar de toda a maldade que o anticristo possa fazer, no final ele será derrotado pelos exércitos de Deus, liderados por Cristo. O mal será finalmente vencido e a bondade prevalecerá. Mas onde Vladimir Putin, afinal, entra nesse contexto aí, hein? É o que eu vou te mostrar agora. Desvendando Vladimir Putin. No livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo deixa um alerta à igreja sobre uma das características do anticristo que, dia após dia, tem se assemelhado às atitudes tomadas pelo presidente da Rússia. Veja só o que está escrito. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração.
a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Há 2 anos, Vladimir Putin tem avançado contra a Ucrânia, deixando rastros de sangue e destruição na nação vizinha. Além disso, essa guerra está causando tensão no mundo todo, pois existe uma grande possibilidade de outras potências como os Estados Unidos e China entrarem na briga e iniciarem um 3º conflito mundial. Todas essas questões têm levado muitos cristãos a pensarem que ele seria o anticristo mencionado no livro do Apocalipse. Além dos cristãos, vários estudiosos não descartam esta hipótese, pois acreditam em algo escrito em um livro muito antigo do astrólogo francês Nostradamus, conhecido por suas supostas profecias sobre o fim dos tempos. Nesse livro chamado As Profecias, o vidente escreveu que nos dias atuais o mundo viria o surgimento do 3º anticristo, que usaria sua influência política ou religiosa para tentar destruir tudo em seu caminho e acabar com a humanidade. Estudiosos defendem que Napoleão foi o primeiro anticristo e Hitler foi o segundo. O 3º seria Putin. Agora, vamos analisar as supostas profecias sobre o anticristo e depois vamos comparar com a Bíblia para ver se elas estão corretas. Profecias de Nostradamus sobre Vladimir Putin. No trecho do livro de Nostradamus, escrito em 1555, ele disse o seguinte: do leste virão os traiçoeiros para atacar os soldados de infantaria de Rômulo do mar Adriático com sua frota da Líbia. Os habitantes de Malta e de outras ilhas próximas tremerão. De acordo com John Hook, especialista em decifrar as profecias de Nostradamus e autor do livro Anticristo Russo, os filhos de Rômulo seriam os herdeiros do antigo Império Romano, que hoje são os países ocidentais que tiveram conflitos com a Rússia nos últimos anos. Por causa disso, segundo ele, o 3º anticristo anunciado por Nostradamus seria, sem sombra de dúvidas, o presidente russo Vladimir Putin, que estaria encarregado de devastar a Terra. Se Putin seria o 3º anticristo, quem foram os outros 2? Aqueles que estudam as obras de Nostradamus afirmam que o primeiro anticristo teria sido Napoleão Bonaparte, o conquistador francês que liderou o lado republicano durante a Revolução Francesa e causou muitos estragos pelo mundo. Nostradamus escreveu: nascerá o imperador perto da Itália, que custará o império, dirão com quem ele fez aliança e descobrirão que ele é menos um príncipe do que um açougueiro. Os estudiosos também afirmam que Nostradamus previu o surgimento de Adolf Hitler como o segundo anticristo. Ele conquistou o poder na Alemanha durante o século XX e ordenou o genocídio de milhões de judeus durante o Segundo Conflito Mundial. Agora, eu quero falar com você sobre a relação de Putin com a bruxaria. Se não bastasse toda a maldade em que está envolvido nos últimos anos, incluindo o conflito armado que já tirou a vida de milhares de pessoas, Putin tem uma relação oculta com práticas bastante sinistras. Aliados do Anticristo. Na Rússia, que é um país declaradamente cristão ortodoxo, existem muitas proibições em relação a outros tipos de manifestações e cultos de outras religiões. No entanto, a bruxaria não sofre nenhum tipo de perseguição do governo e permanece na legalidade. Em troca, as bruxas russas declaram todo o seu apoio ao presidente. Essas mulheres fazem parte do império das bruxas mais poderosas, um grupo ocultista de feiticeiras russas que realiza com frequência círculos mágicos de poder para demonstrar o seu apoio ao país e ao seu presidente. Em seus rituais por Putin, elas se reúnem em círculo e vestidas com seus capuzes e túnicas pretos com um símbolo místico vermelho nas costas, baixam a cabeça e fazem um momento de silêncio. Então a líder das bruxas vai ao centro e começa a fazer orações misturadas com slogans políticos a favor de Putin,
enquanto as outras mulheres fazem gestos de concordância. Outra situação que chama muita atenção sobre a ligação do presidente russo com figuras que têm algum tipo de relação com forças espirituais malignas é a amizade com o filósofo Alexander Dugin, de 62 anos, o nacionalista radical, apontado como um dos mentores da guerra na Ucrânia, chamado de guru de Putin. Alexander tem sido um dos principais defensores da conquista da Ucrânia pela Rússia. O pensador é criador da chamada Quarta Teoria Política, em que defende uma alternativa às 3 ideologias que dominaram o século XX: o liberalismo, o comunismo e o fascismo. Seu pensamento se baseia em ideias de que a Rússia é uma civilização diferente de todas as outras e que, por isso, deve forçar, custe o que custar, a criação de um Estado continental parecido com seu antigo império, mas sem a ideologia comunista da União Soviética. Ou seja, após vencer a Ucrânia e anexar seu território novamente ao seu país, a Rússia poderia muito bem invadir as outras nações vizinhas. E segundo esse homem, a Rússia poderia reviver na próxima fase do combate global e se tornar o Império Mundial. Um discurso muito assustador que pode gerar, inclusive, o terceiro conflito mundial. Mas o que faz de Alexander Dugin um homem tão sombrio assim? No final dos anos 70, quando ele tinha 18 anos, ele se sentiu rejeitado pelo mundo e começou a buscar respostas para o vazio em sua alma. Foi então que ele conheceu algumas pessoas envolvidas com o ateísmo e o materialismo. E mais tarde, começou a frequentar reuniões sobre a filosofia hindu e se dedicou a estudar todas as formas de ocultismo e magia negra. Anos mais tarde, Dugin era um dos satanistas mais conhecidos e respeitados de toda a Rússia. Coincidentemente, foi nesse período que ele deixou de ser um simples filósofo para passar a ser considerado guru do presidente Putin. E a pergunta que fica é: como um líder mundial que se proclama cristão e que vive afirmando tomar suas decisões baseado na Bíblia pode se unir a um homem como esse? Além disso, um discurso de Vladimir Putin está gerando muita polêmica quando ele chegou a falar ao público como se fosse Jesus. Vladimir Putin é o anticristo? No início de 2024, durante a inauguração de centros juvenis nos arredores da cidade de Moscou, capital da Rússia, Putin fez um discurso que até hoje gera muitas polêmicas. Os centros juvenis são focados em educar a juventude russa nos valores tradicionais de família e religião. Enquanto ele estava lá, falando para os adolescentes, seu país e autoridades presentes no evento, começou a citar a Bíblia e de repente passou a sugerir que ele mesmo era uma figura semelhante a Cristo, citando a passagem de Mateus capítulo 4, em que Jesus vai ao mar da Galileia, encontra 2 pescadores e diz que os ensinará a pescar seres humanos com a palavra de Deus, referindo-se àqueles jovens como seus futuros discípulos. O discurso foi testemunhado por repórteres americanos que trabalham na Rússia e virou assunto no programa Times Radio, que possui milhões de ouvintes nos Estados Unidos. Muitos acreditam ser apenas uma autopromoção política ou um delírio de grandeza muito comum em líderes poderosos como ele. Mas será que realmente é só isso? Ou será que Putin realmente acredita que é o Messias, hein? Ou talvez queira enganar as pessoas ao seu redor, fazendo com que elas creiam que ele tem o mesmo poder, influência e sabedoria que o Filho de Deus. Ou talvez queira enganar as pessoas ao seu redor, fazendo com que elas creiam que ele tem o mesmo poder, influência e sabedoria que o Filho de Deus. A verdade é que nós não sabemos por que ele disse isso, mas uma coisa é fato: não foi por acaso. Vladimir Putin é ambicioso e ele tem um plano de domínio e poder supremo, assim como o anticristo tem para o mundo. No entanto, ao longo de seu governo, ele teve vários desacordos diplomáticos com outras potências mundiais. Isso mostra que ele não é a besta do Apocalipse que dizem. Por isso, Nostradamus poderia estar errado. Mas será?
O profeta Daniel afirma que no final dos tempos um homem muito poderoso e inteligente virá de um cargo político importante e conquistará a confiança de muitos com seu poder de persuasão e um discurso voltado para a paz e a prosperidade. O anticristo convencerá os líderes das maiores religiões do planeta de que a melhor saída para a humanidade será a criação de uma aliança mundial que, segundo ele, trará harmonia a todos os habitantes da Terra. No entanto, se observarmos o histórico de Vladimir Putin como governante, veremos que ele só causou e ainda causa mais tensão, mortes, insegurança, o que é totalmente contrário ao início do reinado do anticristo. Putin não pode enganar as nações com uma falsa esperança de união global, porque ele é totalmente contrário a isso. Além disso, a Bíblia diz que o anticristo surgirá em um momento em que o mundo passará por um grande conflito. E então, ele surgirá como a grande solução para os problemas da humanidade, trazendo paz e segurança, algo que Putin não quer fazer. Mas algo muito importante que é preciso saber: por mais que o presidente da Rússia não seja o anticristo, de acordo com o apóstolo João, todos os homens cruéis da história foram tomados pelo espírito do anticristo. Ou seja, ele pode já estar entre nós, operando na vida das pessoas e principalmente através dos líderes mundiais. E agora me diz aí, quem você acha que é esse anticristo, hein? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece do like. E até o próximo vídeo.